Quando eu clicar novamente com o zoom, Z, né, Z é o zoom, ele vai pular para o 100. Então esse aqui é o tamanho original da imagem. Então a imagem, você pode ver que ela está com uma qualidade razoavelmente boa. Tá? A gente tem outras informações aqui embaixo também, ó. Eu vou mostrar o tamanho da imagem e tal, etc. Mas esse aqui é o tamanho original dela. Se você clicar mais uma vez, ele vai para 200 aqui, você vai notar que agora já começou a estragar a imagem. Não é porque a imagem perdeu qualidade, não. Você está enxergando ela mais próxima. Tá? A imagem continua com a mesma qualidade, mas a exibição dela em 100% é aquela anterior. Aqui você só está aproximando. Quanto mais você aproximar, mais você vai enxergar a imagem como ela é feita. Até no nível de pixel. Tá? Então, o Photoshop você consegue chegar no nível do pixel. Tá? Clicando com o zoom. Beleza, professor. Agora eu continuo clicando e ele continua aumentando. Como é que eu faço para diminuir? Como a gente já aprendeu ontem, a gente não aprendeu ainda no Photoshop, mas no Max, a gente viu que o Ctrl adiciona e o Alt é o negativo. Aqui é a mesma coisa. O Alt ele é o contrário. Se está aparecendo positivo na lupa, minha lupa está com sinal de positivo, não é? Se eu coloco o Alt, vira negativo. Quando eu clicar agora, ele vai diminuir. Ó. Tem os atalhos também. Tá? Ctrl mais e Ctrl menos que você pode usar também para poder fazer o zoom. Tá? Atalho é muito bom no Photoshop, tá, gente? Excelente. É até bom lembrar, porque eu tenho só que achar, uma folha de atalhos do Photoshop, dos principais atalhos. Se eu achar, eu posto lá no grupo pra gente... Dá o quê? O Alt com o Scroll funciona também. E aí é o atalho do mouse, né? Beleza, vamos fazer o seguinte, depois a gente anota os atalhos tudo. Beleza? No CS6, você não precisa nem fazer isso. Você clicou e arrastou para frente e para trás, de um lado para o outro, quer dizer, ele faz o zoom in, zoom out, no CS6, tá? No CS5 ele... Tá dando isso aí? Clicar e segurar? Então, beleza. Aí tem também, é claro, eu quero pegar só o rosto dela. Clique e arrasta. E aproxima só dela ali, ó. Bom, tem esses outros botões aqui que depois a gente vai ver. Mas, vocês entenderam aí a questão da resolução? 100%, esse é o tamanho original da imagem. 50%, metade. 33%, 33% do tamanho original. Aí eu consigo enxergar ela toda. Tá? Bom, no Photoshop, assim como qualquer outro programa, antes de fazer qualquer coisa com a imagem, a gente tem que saber como selecionar. E existem diversos tipos de seleção no Photoshop. Tá? Existem as seleções de área, existem as seleções que você pode desenhar a seleção, existem as seleções automáticas, existem as seleções por cor. Tá? Cada uma você vai usar quando você bem entender. E todas elas vão ter, claro, suas particularidades. Tá certo? Por exemplo, algumas seleções às vezes a gente vai utilizar para desenhar. Outras a gente vai usar para aplicar um efeito específico. Outras a gente vai usar para recortar. Então, cada seleção a gente usa de uma maneira diferente. Quais são esses tipos de seleção? A gente vai ter aqui em cima, na nossa barrinha aqui, ó, abaixo dessa seta, a gente tem os tipos de seleção. Começa desse botão aqui, que é o retângulo, depois vem para o laço, e depois vem para esses dois aqui. Todo botão do Photoshop que tem essa setinha embaixo, tá vendo? Tem uma setinha. Significa que quando você clicar nele, ele vai te dar mais opções. Tá? Tem uma setinha aqui embaixo, tá vendo, gente? Ó. Tem botão que não tem. Esse aqui, por exemplo, não tem. Então, se eu clicar e segurar, não acontece nada. Mas esse aqui, ó, se eu clico e seguro, ele te mostra que tem mais opções. Então, você vai ter outras opções de seleção nesse botão aqui. E o que acontece? A maioria dos botões do Photoshop, quando você coloca o mouse em cima, ele te dá o nome da ferramenta e te dá o atalho. Os atalhos dessa barra de ferramenta do Photoshop, a grande maioria é uma única letra. Tá? A grande maioria. Por exemplo, H é Hand, o B é o Brush, o E é o Erase, né? E por aí vai. Então, esses atalhos é interessante você depois dar uma olhada, se quiser até anotar, vai anotando.
No caso da seleção aqui, ó, é o M, né? Mas se eu aperto o M de novo, por exemplo, apertei o I, foi para uma coisa, aperto o M de novo, ele não pula dessa ferramenta para essa, não. Tá? Então, para você selecionar a elíptica, você tem que vir aqui e marcar ela. Bom, aí eu tenho a seleção retangular. O que ela faz? Eu clico e seguro, eu seleciono aquela área ali para fazer o quê? Mas se eu quiser pintar só essa área, por exemplo, quando eu pintar aqui fora, ó, não acontece nada. Mas se eu pintar aqui dentro, ó, porque ele vai pintar só onde está selecionado. Então a seleção serve para isso. Determinar um local onde você vai aplicar um efeito, uma modificação ou uma alteração na imagem. A seleção dentro do Photoshop, para eu adicionar, por exemplo, eu quero selecionar aqui e quero selecionar aqui. Você segura o Shift, ele aparece o sinal de mais, significa que você vai adicionar uma seleção. Se você segura o Alt, ele aparece um sinal de menos, negativo, e você remove a seleção. Shift, mais, Alt, menos. Agora, você não quer seleção nenhuma, Ctrl D, deseleciona. Tá? Ctrl D, deseleciona. Se você tiver com alguma dúvida, fala, poxa, eu esqueci qual que é o comando. A gente tem aqui no Max, ó, a gente tem aqui no Photoshop o menu Select. No menu Select tem algum desses comandos. Tá? Tem, por exemplo, o Select All, que vai selecionar a imagem toda. Tem o Deselect, que é justamente o Ctrl D que eu acabei de falar. Tá? Tem também, por exemplo, eu selecionei esse pedaço, mas eu queria selecionar, era o contrário. Deixar esse pedaço sem selecionar e selecionar o contrário, ou seja, inverter a seleção. Então, no menu Select eu tenho também lá, ó, Inverse, que é o Shift Ctrl I. Que ele vai inverter, ele vai pegar a seleção e jogar para o resto, aquele lugar que eu tinha selecionado vai ficar desselecionado. Então, tem alguma dúvida, você pode ir lá também. Aí, eu não quero a seleção retangular, eu quero elíptica. Então, você clica e segura elíptica. Quero somar, Shift. Quero tirar, Alt. Quero tirar tudo, Ctrl D. Bom, voltando às outras seleções, a gente vai ter aqui seleção por laço. Nós temos 3 tipos de seleção por laço. Laço normal, poligonal laço, magnetic laço. Tá? Ambas, tanto o poligonal laço quanto o magnetic laço, você vai conseguir fazer a seleção mais precisa utilizando a canetinha. Com o mouse é um pouco mais difícil. Quem tem mouse com... Vocês são de uma turma de jogos, então com certeza alguém deve ter. Aqueles mouse que você consegue configurar o DPI dele. Se você colocar o DPI bem baixo, você consegue uma precisão maior no mouse para fazer uma seleção mais precisa. Não vai colocar para poder mexer no Photoshop a resolução que você usa para o FPS, lá 8500 DPI, não. Senão você não vai conseguir fazer nada. Tá? Então diminui a DPI para trabalhar com precisão. Ok? E o laço funciona como? Eu quero selecionar aqui, ó, os olhinhos da madame. Então eu vou lá, ó. Pego lá minha ferramenta laço. Venho aqui, ó, clico, seguro e vou desenhando, ó. Tá? Então o laço é o quê? Você laça a seleção. Ok? Então você pode fazer isso. Ó. Qual que é a diferença então do laço normal para o poligonal laço? O laço normal você clica, arrasta e desenha a seleção. O poligonal laço, ele é exatamente isso, poligonal. Então você clica, vai clicando, ó, ele vai desenhando, e quando você finalizar, por exemplo, quero selecionar o brinco. Quando eu finalizar ela aqui, horrível, não tem problema, só para ensinar. Dou 2 cliques e ele fecha a seleção para mim. Tá? Então, se você quer fazer uma seleção reta, uma seleção precisa, poligonal laço funciona com o Shift também. Então, o Shift, ele deixa reto. Ó. Segura o Shift, tá? Clica, segura o Shift, e aí você faz a seleção reta com o poligonal laço. Ok? E o magnetic laço, professor? É um imã? Exatamente. O que ele faz?
Quando eu pego o magnetic laço aqui, ó, venho próximo do meu brinco aqui, ó, do brinco da moça. Eu coloco o meu mouse entre o fundo azul e o brinco, clico, eu não preciso clicar mais. Ele mesmo vai contornando as cores, ó, e vai criando os pontos para mim. Ele tem uma precisão não muito boa, tá? Mas dá para você conseguir selecionar com mais suavidade aquele pedaço usando a cor. Então o poligonal laço ele segue o contorno. Se eu colocar aqui, ó, agora, ele vai seguir o pescoço da moça, ó lá. Se eu saio, aí ele tende a sempre deixar mais arredondado o contorno. Mas ele ainda não é a seleção precisa, tá, gente? Ele ainda é uma seleção que precisa de alguns ajustes. Bom, agora, tem aquelas pessoas que não têm muita paciência. Né? Aqueles caras que falam assim, professor, tem que fazer na correria, meu chefe é um chato, ele fica lá pegando meu pé para eu terminar os negócios logo, ele acha que o computador é só apertar que o computador faz. E aí eu queria aprender uma seleção mais rápida. Então a gente tem essas outras duas aqui, ó. O próprio nome dela já fala, Quick Selection, ou seja, seleção rápida. E a outra é varinha mágica. Famosa varinha mágica, né? Vamos pegar a varinha mágica primeiro, que aí eu já explico mais ou menos a diferença de uma para outra. A varinha mágica é aquela que você clica e ele seleciona tudo que parece ou que tem a mesma gama de cores, na realidade a mesma matiz de cores, né? Relacionada àquele primeiro clique seu. Então, se eu clicar em cima do azul, da cor azul, a varinha mágica ela tem uma tolerância. Ela vai pegar essa tolerância que você colocou nela ali e vai falar assim, ó, desse azul aqui até um azul 32 de tolerância, eu não sei só precisar qual que é essa tolerância. Ele vai pegar. Então, pode ser um azul mais claro até um azul mais ou menos meio termo, que você clicou no azul muito claro. Então, notem que o azul mais escuro, por exemplo, ele não pegou, porque a tolerância não está chegando no ponto desse azul. Aí, o que você faz? A gente aprendeu que o Shift adiciona. Eu vou lá e clico. Ó. Quando o fundo está assim, bonitinho, ou seja, todo de uma cor só, a varinha mágica até ajuda bastante. Tá vendo? Consegui selecionar a moça. Em volta dela. Né? Então, tudo que eu fizer aqui agora, eu vou fazer em volta dela, mas não nela. Olha lá. Porém, a varinha mágica continua sendo uma ferramenta de seleção que a gente precisa refinar a precisão dela. Então, as bordas da varinha mágica não ficam tão boas, dependendo da seleção que você fizer. Tá certo? Então tá aí um tipo. Ela é muito útil, sim. Claro. Você vai usar ela para várias coisas. Você viu aqui que aqui funcionou muito bem. Tá certo? A última, e eu particularmente, para alguns casos, eu prefiro 1000 vezes essa aqui, que a gente vai ver agora. É a Quick Selection Tool. A Quick Selection Tool ela funciona como um pincel. E detecta as diferenças entre os limites de um objeto com o outro. Então, por exemplo, na hora de selecionar essa moça aqui, ó, se ela é um pincel, ela tem um tamanho aqui na barra. Ó. Ou você também pode usar as chaves, colchetes aí, ó, do teclado, para aumentar e diminuir o tamanho do pincel. Esse tamanho do pincel, ele vai acarretar no tamanho da sua seleção na hora de fazer o Quick Selection. Então, para coisas grandes, como por exemplo esse fundo, você põe o pincel maior, passa uma vez, ó, e ele pega. Aqui, por exemplo, eu dou um clique e ele pega. Agora, se o seu pincel está muito grande, ele pegou a perna aqui também. Ó. O que você faz? Segura o Alt, não quero a perna. Mas o legal do pincel, diferente da varinha, é que você pode ir desenhando a tolerância que ele vai pegar. Tá? Então você pode contornar o objeto e ele mesmo depois, de acordo com o tamanho do seu pincel, é claro, vai determinando esse limite. Então, para
seleções onde você tem que trabalhar um pouco mais o contorno, ele é melhor de você mexer, olha lá, tá vendo? Eu tiro e coloco usando o Shift não, usando o Alt, tá vendo? Para poder contornar melhor. Para fazer o contorno, às vezes para pegar um objeto que está no fundo, porque isso não acontece com a varinha mágica você tem que entender que faz por cor. Aqui ela funciona muito bem, que o fundo é azul, mas se eu fosse utilizar, por exemplo, a varinha mágica aqui, olha só, tá vendo? Ele ia vazar, ele ia pegar. Já com aqui Quick Selection Tool, ele não tem esse problema. Então, para pegar objetos onde o fundo é um pouco mais heterogêneo, ou seja, não tem tanta uniformidade de cor, o Quick Selection é melhor que a varinha. Para fundos, que são quase chroma key, como esse, fundo azul, a varinha é mais rápida. Então, você vai pesar justamente isso na hora de usar uma das duas. Ok? Certo, professor. Já entendi mais ou menos aí. Então, você faz a seleção para aplicar alguma alteração na imagem. Exatamente. Exatamente isso. Bom, mas a gente já viu também que tem alguns problemas em seleção. E são os problemas mais chatos e cabulosos da gente mexer. Que é o famoso cabelo. Principalmente pelo de borda. E realmente, às vezes, isso não tem jeito, você vai ter que fazer na mão mesmo. Mas em alguns casos, tem algumas ferramentas que facilitam o nosso processo, nossa seleção nisso aí. O ideal é que você sempre deixe... Opa, ao contrário. Vou usar aqui Quick Selection. Vou deixar o cabelo selecionado aqui, mesmo com esse fundo. E aí entra aquela questão do tamanho do pincel, tá vendo? Quero pegar só esse pedacinho aqui. Então vou lá, ó. Tô colocando, eu quero tirar. Então vem aqui. Que eu quero pegar um meizinho do cabelo. Aí, se eu aproximar mais, ó, você vê como o Quick Selection ele tem essa questão do tamanho do pincel ser muito bacana. Eu pego aqui, por exemplo, ó, deixei bem pequenininho. Certo? Aí quando eu venho com o Alt aqui, ó lá, ó. Então, Quick Selection, ele é muito bom para esse tipo de seleção menorzinha, tá vendo? Mas, mesmo assim, se eu quisesse, por exemplo, mudar esse fundo, mudar a cor dele, né? Ou pintar o fundo aqui, como a gente já viu, ou alterar a cor dele. Aí já vem uma ferramenta de preenchimento que eu vou ensinar para vocês, que é Edit, Fill. Vou colocar aqui. Aí a gente tem várias opções. Uma delas aqui, ó, é preto, branco e cinza. E aqui em cima tem Foreground e Background Color. Foreground é essa cor aqui, ó. Nas cores, Foreground é essa cor de cima. Background é a cor de trás. Foreground é a cor da frente, background é a cor de trás. Beleza. Então, quando eu dou lá o Edit Fill, é preencher. Coloco aqui, por exemplo, Foreground Color. E dou OK. Ele vai preencher tudo que está selecionado com aquela cor que está escolhida ali, foi escolhida ali na paleta. Mas veja bem. Quando eu aproximo aqui, ó. Uma desgraça. Olha lá. O azul está ali vazando. Eu não sei se já pegaram algum folder aí no centrão aí, que tem uns recortes onde o cara fica todo quadrado em volta. Essas coisas feitas nas pressas, né? Mas, o nosso amigo Photoshop, né? A Adobe fez o favor de criar ele para, principalmente, para que não existam mais pessoas feias em revistas. Ele tem algumas ferramentas que ajudam bastante a gente. Então, vou dar mais uma melhorada aqui, ó. Uma delas, que ele colocou a partir do CS5, é que toda ferramenta de seleção que você clica aqui, ó, ele coloca para você esse botãozinho mágico aqui em cima, que chama Refine Edge. Refine Edge. O que esse botão faz? Esse botão te dá várias opções para você melhorar a borda da sua seleção. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Então,
Uma vez que eu fiz a seleção, eu vi que quando eu pintei, ou quando eu tentei recortar e tal, o recorte não ficou muito bom. Aí a gente vai clicar nesse botão aqui, ó, Refine Edge. O que ele vai dar para mim? Ele vai dar algumas opções para eu poder melhorar essa seleção. Tá? Então eu vou ter nessa caixa aqui, por exemplo, como que eu quero ver a seleção. Se eu quero ver a seleção como ela é naturalmente, se eu quero ver a máscara, a gente chama aqui isso de Quick Mask, que é o vermelho, preto no fundo colorido, branco no fundo colorido, ou simplesmente um recorte, ou transparente com fundo, ou simplesmente a imagem. Esses são os modos de visualização. Um dos que eu acho mais interessante é esse aqui, ó, o que cria contraste com o fundo. E aí você enxerga o fundo, o objeto que está selecionado e a máscara que você está criando. Tá? Esse aqui também é muito bom, porque você enxerga a imagem ainda. Tá? Então qualquer um desses dois, isso aí é preferência minha. Tem gente que gosta de trabalhar assim. Ou tem gente que prefere assim. Então isso vai de cada um. Tá certo? A minha preferência é essa ou essa aqui. Se o fundo fosse escuro, é claro que eu iria para qual contraste? O branco. Como o fundo é mais claro, eu coloco o preto. Entenderam? Mas isso é para quê, no caso? Só para você enxergar como é que está a sua seleção. Por exemplo, de cara aqui, ó, eu já vejo que a minha seleção na orelha, no brinco, ó, não está perfeita. Tá vendo? Ó? Ele não pegou o brinco todo. E aqui no cabelo está uma zona. Então eu vou ter que melhorar isso. Tá? Aí eu já sei que essa seleção não está ficando boa nessas áreas. Então eu posso observar, usando o Refine Edge, em meu arquivo, quais as áreas que eu preciso melhorar. Também se a seleção está precisando de uma suavização, ou seja, às vezes ela está muito quebrada por causa da resolução da imagem. Preciso suavizar essa seleção. Então eu consigo tudo isso através dos comandos que eu tenho aqui no Refine Edge. Quais são esses comandos? Nós vamos começar aqui pelo ajuste Edge, que é ajustar Edge, gente. Lá no Max é a linha, aqui é o limite da seleção e do objeto que foi excluído da seleção. Tá? Então é entre o objeto selecionado e o não selecionado. Esse é o Edge. Tá? Então aqui, ó, eu tenho essas opções que vão melhorar ou apurar ou modificar completamente a seleção na hora de trabalhar. O Smooth, ele vai arredondar, suavizar a minha seleção. Então, quando eu aumento aqui, ó, ele começa a arredondar. Se eu aumento demais, ele perde até a definição. Tá? Beleza. Então, o que o Smooth faz? O Smooth arredonda. Feather, que na tradução é pena. Você vai esfumaçar, vulgo, borrar a seleção. Com isso, você cria uma mistura entre o objeto selecionado e o fundo que você quer pintar ou remover. Dessa forma, você não cria aquela seleção muito dura, que fica com aqueles quadradinhos pixelizados em volta. Mas também você não pode exagerar, porque senão fica muito borrado. Tá certo? Eu tenho contraste, principalmente quando trabalha com seleção de cor, o contraste ele é interessante, porque ele vai criar uma maior definição da seleção, que também não pode ser exagerada, a não ser que seja a intenção sua de fazer uma seleção com 100% de contraste. Tá? E o Shift Edge é expandir e contrair a seleção além do que já foi feito. Então, quando eu aumento o Shift Edge, você contrai a seleção. Quando eu diminuo o Shift Edge, põe negativo, eu vou expandir a seleção para pegar além do que foi selecionado. E aí, quando você põe aqui, ó, você vê que passou um pouco. Ó. Ele passou um pouco do que você tinha selecionado. Correto? Mas é melhor passar do que faltar. Que aí você pode depois usar os outros dois recursos. Um que eu vou mostrar agora e o Feather, que é justamente para fazer a mistura. Então, sempre você, quando selecionar alguma coisa e quiser recortar, é deixar um pouquinho a mais do que a seleção foi feita. Justamente para não cortar no limite demais. Tá certo? Agora, não precisa ser tanto também. Né? Um pixelzinho só já está de boa. Mas, aí os caras da Adobe não estavam satisfeitos.
Eles falaram assim, não, a gente tem que criar mais opções aí para os caras conseguirem selecionar melhor. E aí eles criaram essa bagaça aqui, ó, chama Smart Radius. O que o Smart Radius faz? Ele, depois do Quick Selection com sua autodetecção, ele ainda faz uma detecção mais precisa e automática de limites diferentes da imagem que você selecionou. Vulgo, pelinhos, cabelos, frizz de cabelo de mulher, pontas duplas, e etc. Quando você marca aqui o Smart Radius, ó, e começa a aumentar, ele mesmo, vou colocar no preto e branco para vocês entenderem melhor, ele mesmo começa a detectar o que é semi-transparente. No caso do cabelo, ele deixa passar um pouco da cor do fundo. Tá? Deixa eu tirar isso aqui e colocar isso aqui 0. Ele mesmo começa a detectar essas pontas e os buraquinhos entre os cabelos. Olha lá. Mas também você tem que tomar muito cuidado com o Smart Radius para ele não pegar coisas que você não quer. Tá certo? Aí, professor, não tem uma receita de bolo para isso? Não. Cada imagem é diferente, cada imagem tem uma particularidade, então você tem que fazer mesmo. Agora, pensa você quando isso não existia. Então, olha só como é que ele já pegou o cabelo dela aqui para mim, ó. Se eu fizer aqui agora, lembra a maçaroca que estava aqui? Vou dar um Edit Fill de novo, ó. Olha lá. Ainda não está perfeito, mas o cabelo aqui já recortou. Ó. E essa pontinha, praticamente não precisa ajustar tanto. Então, quanto mais você mexe naqueles parâmetros lá, Feather, Shift Edge, contraste, e vai fazendo as combinações, melhor vai ser a sua seleção e o seu recorte. Ok? Aí você pode recortar uma pessoa que está num fundo completamente diferente e jogar em outro. Mas eu tenho que tomar cuidado do cabelo dela. Ele está pegando um pedaço do brinco. Então, fui lá no Refine Edge, aí você fala assim, professor, mas aí eu tenho que fazer, não deu certo, eu tenho que voltar? Não. Se você viu que pegou alguma coisa a mais ou não pegou essa coisa, com a própria ferramenta Quick Selection aqui, ó, e o Refine Edge ligado, você ainda pode marcar, ó. Você pode pintar aqui em cima para ver se vai pegar ou não. Ou tirar, se você quiser, com o Alt. Entenderam? Então, a ferramenta Quick Selection, mesmo com o Refine Edge habilitado aqui, ela continua funcionando. Tá? Ela continua funcionando. Você pode ir pintando aqui em cima, lá, ó. Pegou esses fiozinhos de cabelo que eu não tinha colocado ainda. Olha aqui. Tá vendo? Olha lá. Estou passando a ferramenta Quick Selection e ele está adicionando essa seleção, mesmo com o Refine Edge ligado. Então, essa ferramenta é muito boa para você fazer esses ajustes. Olha lá, pegando o frizz, né? As meninas é que conhecem esse termo. Olha lá. Beleza? Aí você pode, por exemplo, chegar ali e tá pegando a parte do... Olha que legal. Mesmo com o Refine Edge ligado. Até é bom porque você vai enxergando o que o Smart Radius está pegando de verdade ou não. Aqui, por exemplo, ele tem que pegar tudo. Ó. Vou usar o Alt aqui. Verificar se tem algum problema no resto do corpo dela. Ok? E agora eu vou testar para ver se ele pegou melhor, se ele fez a seleção melhor. Então, vou lá de novo. Fill, Foreground Color. Quase. Né? Mais uns ajustes, algumas coisinhas assim, e eu consigo recortar completamente o cabelo da Dona Maria. Tá?
Ok. Olha lá. Tá vendo? Vou colocar 100% aqui, ó. Ctrl+D. Viram? Então, só usando essas ferramentas aí do Refine Edge, a gente se acabar com esse fundo. Se eu já tenho a seleção, eu deleto, né? Mas tem um detalhe, essa imagem é um JPEG. É um JPEG, né? Então, quando eu olhar aqui, ó, que vai ser o que vocês vão mexer muito, mas muito mesmo no Photoshop, que é essa parte aqui, ó, layers. Aqui, ó, camadas, layers. Isso aqui a gente vai usar tanto no Photoshop, tem hora que você nem vai olhar para o lado, você vai olhar só para isso aqui, tá? Então, se eu olhar essa imagem, por ser o JPEG, ele vem para mim assim, ó, background e um cadeado. Se eu deletar aqui agora, ele vai me dar a opção de ferramenta para preencher. Por quê? Como eu não tenho nenhuma camada embaixo e a camada está travada, ele fala assim, ó, você só tem algumas opções. Ou você escolhe uma cor de fundo, ou você pinta de preto, ou pinta de branco, etc. Não, mas eu quero transparente. Eu não quero nenhuma dessas opções, eu quero transparente. Então o que você tem que fazer? Aí você tem duas opções também. Ou você faz uma cópia dessa imagem e deleta o fundo da cópia. Ou você destrava essa imagem. Tá? Tem também uma outra opção, vou mostrar já já. O que é destravar essa imagem? É transformar esse layer, que está como background, em um layer normal. Deixar de ser background, passar a ser um layer normal. E para fazer isso é muito simples. Basta você dar 2 cliques no layer, colocar um nome nele, ou não colocar se você não quiser, e dar OK. Pronto. Quando eu der delete agora, pronto, ficou transparente. Esse quadriculado no Photoshop significa que está transparente, não existe nada no fundo. Tá? Então você tem essa opção também. A outra opção é, vou voltar aqui, ó. Se eu der um atalho que chama Ctrl+J, ele duplica o layer. Mas tem um detalhe, como eu estou duplicando com a seleção, olha só o que ele vai fazer. Ele vai recortar a mulher e não o fundo. Né? Então, o que você tem que fazer? Exatamente isso que falaram aí. Eu pego a minha seleção, vamos Ctrl+Z aqui de novo, inverto ela, Ctrl+Shift+I, e depois eu dou Ctrl+J. Aí eu vou ter um layer só com a mulher. Olha aqui, ó, o layer, para você habilitar e desabilitar ele, é só fechar o olhinho aqui, tá vendo? Então, recapitulando, não preciso destravar o layer. Se eu der Ctrl+J, ele duplica. Só que como está selecionado em volta, ele vai recortar a mulher. Então, antes de dar o Ctrl+J, o que eu faço? Inverto a seleção. Ou Ctrl+Shift+I, ou Select, Inverse. Aí sim você faz o quê? Ctrl+J. Beleza? Aí aqui, ó, esse layer é o original, você vai deixar ele aqui guardadinho. Desliga o olho e você tem a moça no fundo transparente. Agora a gente vai ver alguns ajustes de imagem. Tá? Dentro do Photoshop a gente pode ajustar de várias maneiras a imagem. Quando eu digo ajuste, gente, aumenta um pouco o brilho, deixa a imagem mais clara, a imagem mais escura, deixa a cor mais viva, tira a cor, deixa preto e branco. Então esse tipo de ajuste no Photoshop a gente pode fazer de várias formas. Eu gosto de mostrar duas formas. Tem uma que é a forma que você aplica diretamente na imagem, e essa não tem como você voltar depois. E tem uma forma que é a não destrutiva, onde você cria uma camada de ajuste e que você pode ir e vir, ou seja, testar esse efeito, mostrar, alterar quantas vezes você quiser. Tá?
do mesmo jeito que para recortar e para aplicar um efeito, o ajuste também funciona com seleção. Ou seja, se você quisesse ajustar só o vermelho do bico ali do papagaio, em cima do bico ali, ó, da cara dele, você teria que selecionar só essa parte, tá? Se eu quisesse mexer só no verde do papagaio, deixar ele mais vivo, então você poderia selecionar só o verde. Então antes da gente entrar, né, nos ajustes, nós vamos ver o último tipo de seleção que a gente tem, que é a seleção por cor, que é o Color Range. A gente vai lá em Select, Color Range. Né? Então, por exemplo, falando do Color Range, ele vai selecionar pela cor, pela distância da cor. Tá? Daquele ponto que você clicar até uma tolerância que você vai especificar. Como é que funciona isso? Então, por exemplo, eu quero pegar o vermelho aqui. Quando eu clicar, automaticamente ele vai ter duas opções. Ou ele me mostra a imagem, ou ele me mostra o que está sendo selecionado. E aqui em cima eu tenho um botão que chama Fuseness, que é justamente a tolerância, ó, que eu aumento, e ele vai pegando todos os vermelhos da cena, tá? Ou que tem tons de vermelho, ou pixels com porcentagem de vermelho. É claro que você não vai deixar 100%, né? Que até não precisa. De qualquer forma, quando você viu que selecionou apenas aquela área que você quer, naquela cor específica que você escolheu, você pode dar OK, e a seleção vai ser só naquele ponto. Ou nos pontos que tem vermelho na imagem. Tá? Então, o Color Range funciona como? De novo, Select, Color Range, clique em cima da cor que você quer selecionar e usa o Fuseness para aumentar a tolerância. Agora, professor, eu quero selecionar o amarelo e o vermelho. Tem como fazer isso? Tem. Você vem aqui, ó, nesse conta-gotas com sinal de mais, na própria janela do Color Range, vai lá e clica na outra cor, e aí é claro que agora, como você tem duas cores, que, quando misturadas, formam outras cores, você vai ter que diminuir a sua tolerância para pegar apenas as cores puras. Porque, como a gente sabe, a imagem é formada pela mistura das cores. É RGB. Então, se eu escolher vermelho e escolher amarelo, quando eu misturo vermelho com amarelo, ou uso cores que têm amarelo e vermelho, como eu aumentei muito a tolerância e o espaço que ele vai procurar essas cores, ele começa a pegar quase que a imagem toda. Porque vai ter amarelo aqui. Ou verde é o quê? Entendeu? Mistura do amarelo com tudo. Então, a gente vai ter essa preocupação aí, ok? Bom, aí agora eu posso fazer o que eu quiser só nessa seleção. Posso pintar, posso deletar, posso fazer o que eu quiser. Agora, voltando aos ajustes. Os ajustes de cor, de imagem, eu posso aplicar na imagem toda. Tá? E ele vai mudar toda a cara da imagem. Eu posso fazer isso através do menu Image, menu Adjustments. Eu vou ter essa pá de ajustes aqui. São vários. Tá? Ou eu posso também usar essa janelinha aqui na aba Adjustments, onde eu tenho esses botões. Tá? Cada um desses botões é um ajuste diferente. Eu vou pular a fase do eu prefiro esse e vou fazer direto o outro. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho brilho e contraste. Aqui eu também tenho brilho e contraste. Qual que é a diferença entre um e outro? Quando eu faço o brilho e contraste através do Image, Adjustments, brilho e contraste, os parâmetros desse e desse aqui são os mesmos. Então, vou mexer aqui, ó, brilho, contraste. Certo? Eu altero a quantidade de luz e o contraste entre essas cores. Uma vez que eu já ajustei, tá certo, é isso que eu quero, acabou, beleza? Ok. Foi aplicado, eu não criei um layer novo, não sei se vocês perceberam, não dei Ctrl J para duplicar o layer, simplesmente apliquei na imagem diretamente. Aí, eu vou mandar essa imagem para o diretor de criação lá, o cara está fazendo, e salvei essa imagem, mandei para ele. Aí ele olhou e falou assim, não, está com muito brilho, eu quero menos brilho. Como é que você faz? Você já salvou. E aí? Tenta colocar no padrão da cor antes.
Você nunca vai acertar na mão. Não faz. Você abre a imagem original de novo, que é claríssimo, e faz de novo. Agora, se eu venho aqui, ó, brilho e contraste, pelo ajuste, o que ele vai fazer para mim? Ele vai criar esse layer aqui, ó, uma camada de ajuste. Ele vai ter duas particularidades. Primeiro, um ícone aí, que indica que é layer de ajuste, né? E uma camada branca, que é a máscara. Beleza? Então prestem atenção, tá? Não façam ainda não. Então quando eu mexer aqui no brilho, ó, mexi no brilho, mexi no contraste. Certo? Vou fechar aqui. Se eu fechar essa imagem, salvar ela, exportar um JPEG para o cliente ou para o diretor lá, ele virar para mim e falar assim, não gostei, quero com menos brilho. Você simplesmente vai fazer o quê? Vai vir no layer de contraste, não precisa nem deletar, vai dar 2 cliques, ele vai abrir de novo os parâmetros e você faz o quê? Você pode voltar, ó, e mexer de novo na imagem. Então esse método onde você cria a camada de ajuste, você vai ter o controle do processo de criação e ajuste o tempo inteiro. Aí você fala assim, peraí, professor, mas olha só, eu apliquei na imagem toda. E se eu quiser só um pedacinho da imagem? Você tem duas opções também. Ou você seleciona antes de aplicar o layer de ajuste, ou você simplesmente... Tá vendo isso aqui, gente? Isso aqui chama máscara. Para que serve uma máscara? Para esconder algo. Quando a máscara está branca, significa que não existe máscara. Não está escondendo nada. Tá? Então o efeito aqui, nesse ponto, ele é aplicado na imagem toda. Olha lá. Bom, mas eu quero aplicar, professor, só aqui no rostinho do papagaio. Como é que eu faço? Então, primeiro, você vai esconder todo o efeito. Se o branco aplica em tudo, o que seria o oposto do branco para não aplicar em nada? Preto. Então, eu vou fazer o quê? Ctrl I. Ah, mas aí você tirou de tudo, você falou que iria só no rosto. Beleza. Se é uma máscara e está tudo mascarado, eu vou revelar a parte que eu quero. Como é que eu revelo alguma coisa? Ou seja, como é que eu tiro a máscara? Que cor que eu vou utilizar? Branco. Então eu vou simplesmente pegar aqui, ó, colocar a cor branca, pegar o meu pincel e pintar a parte que eu quero aquele efeito. Olha lá, a máscara está aqui e o efeito está sendo aplicado só nesse pedaço. Então a máscara, gente, o legal dela, o bacana, é porque ela funciona com a tonalidade de cinza também, que seria metade do efeito. Tá? Então, a escala de cinza, quando você coloca do 0 puro, que é o preto puro, ao branco puro 255, você vai passar do 0 ao 255. Cada diminuição dessa, você vai ter um efeito gradual desse ajuste. Gente, ó, esse é um tipo de ajuste que aí eu posso continuar acrescentando mais ajustes aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, eu não quero mais ele, o que eu faço? Eu pego essa camada aqui e jogo ela na lixeira aqui embaixo, pronto. Mas o layer de ajuste é bacana porque você pode aplicar um em cima do outro, ó. Vários. E depois, ó, você vem e começa a mexer em cada um. E cada um deles vai te dar um resultado diferente na imagem. Nós vamos ver isso depois com detalhes na próxima aula, tá? Cada um desses aqui, a gente vai ver os principais. Ok? Nós vamos ver os principais na próxima aula. Mas olha só. Coloquei aqui algumas camadas de ajuste. Preste atenção, gente. Coloquei já algumas camadas de ajuste. Mexi em cor, mexi em curva e tal. E olha a diferença da imagem original para a imagem com ajuste. Essa aqui é a imagem com ajuste. Essa aqui é sem o ajuste, ó. Dá uma diferencinha, né, ó? Olha. Então, tudo que você precisar melhorar, ou seja, tornar a fotografia mais apresentável, melhorar alguma parte da fotografia que não está boa, a gente vai ter que ajustar. Por exemplo, você tirou foto contra a luz.
A gente sabe que o que vai acontecer? A câmera ela tende a escurecer o que está na frente. Tem um recurso no Photoshop que ele vai tirar essa sombra do objeto. Né? Ah, a imagem está com pouca cor. Você tem como melhorar as cores. E ainda tem um recurso muito bacana, que é o seguinte, o padrão, se eu quisesse pegar essa imagem e transformar essa imagem numa imagem preto e branco. Né? Então eu iria lá, mandava tirar a cor. Né? Que tem um comando aqui, Image, aqui ó. Image, Adjustments, Desaturate. O que ele faz? Deixa preto e branco. Só que o papagaio, presta atenção, o papagaio, ele é colorido. E essas cores, quando você coloca em cinza, você não percebe a variação delas. Exatamente. Mas, tem um recurso no Photoshop, aí tanto aqui quanto aqui, tá, gente? Tem esse recurso que chama Black White. Tá? Black White. O que ele faz? Beleza. Ele deixa a imagem preto e branco, mas você escolhe o quão preto e o quão branco vai ficar a imagem. Aquela parte da cor da imagem. Peraí. Oi. Já estou indo. Espera um pouquinho. Tá bom. Fala. Minha carona. Então, ó, se eu quero deixar o vermelho mais escuro ou mais claro. Aí dá para diferenciar falando que ali é cor, né? Entendeu? Então não é um preto e branco onde você chapa as cores. É um preto e branco onde você trabalha as tonalidades de cinza de cada cor no preto e branco. Ó. Então eu posso pôr o vermelho bem mais escuro, ou bem mais claro, se eu quiser. O amarelo mais claro, o verde. E eu consigo diferenciar as três cores no preto e branco. E a partir daí eu posso, tem jeito de colocar uma cor mesmo aqui, eu quero destacar algo. Eu quero destacar o bico dele. Então o que você faz? Não é uma máscara? Aí eu vou lá, ó, pego o pincel preto. Aí eu quero que fique colorido só o vermelho do nariz. Então, o que você vai fazer? Vai vir aqui, ó. Não é uma máscara? Eu vou tirar isso esfumaçado aqui, está muito esfumaçado. Aí. Olha lá. Aqui. Entendeu? Então eu apliquei o quê? Eu apliquei a máscara. Olha lá. Só naquela parte ali, o resto ficou preto e branco. E onde está mascarado, que está de preto, ó, ficou colorido. E aplica o preto e branco, mesma coisa. Mas o legal da máscara é que você pode fazer umas variações bonitinhas de tonalidade, assim, ó. Você coloca um pouco do... Mexe aqui no pincel, ó. Aí você vai fazendo aqui, ó. Coloca, por exemplo, a transparência do pincel um pouco menor, para não colocar 100%. Aí você vai suavizando. Aí você vai fazendo a graduação. Ele foi ficando preto e branco, entendeu? Então esses efeitos que a gente utiliza através do menu da guia de ajustes, eles são mais legais por você poder ir, olha só, e voltar. Ó. Então eu tenho o controle total dele a hora que eu quiser. Ok, gente?